lá Jesus disse: volta ao primeiro amor, arrepende-te. Irmãos, a palavra arrependimento, quando nós somos chamados ao arrependimento, nós estamos sendo acusados de que há alguma coisa errada. Quando Jesus, ou Deus, ou o pastor, ou um irmão, ou o pai disse: arrependa, meu filho, ele está dizendo: você está errado, você tem que voltar, você tem que mudar seu comportamento, seu pensamento, suas atitudes, suas ações. Arrependa-se, é isso. Muito bem, nós temos outro cântico: o que eu mais quero em meu viver é te amar. Depois, o que eu mais quero em meu viver é te louvar. A terceira, depois, é: o que eu mais quero em meu viver é te servir. Ah, irmãos, isso precisa ser verdade no nosso coração, no nosso caráter. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te amar, Jesus. Quero te amar, comigo sempre está. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. Eu quero te servir, te obedecer. Para servir o Senhor, eu tenho que fazer o que Ele mandou, que é a obediência. Jane. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos e te bendizemos porque Tu és o nosso Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, usa o Teu servo que vai ministrar a palavra, que esta palavra venha arder em nossos corações, que nós possamos colocarmos em prática no nosso dia a dia, não somente na igreja, Pai, mas onde quer que formos. Deus, em nome de Jesus, sede conosco. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, o primeiro dos evangelhos na ordem em que está na Bíblia. Não foi o primeiro escrito. Mas é o primeiro na ordem de encadernação da Bíblia. Capítulo 8. Mike. Capítulo 8 de Mateus.
Nós já pregamos sobre este mesmo assunto aqui uma vez no texto de Lucas, porque esse texto está repetido. Lá tem algumas coisas diferentes, um pouco diferentes. Mateus capítulo 8, nós vamos ler do 16 até o 27. Acompanhe a leitura, por favor. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou passar para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: Segue-me e deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, a gente muitas vezes ouve as pessoas falarem em fé, como se fosse simplesmente crendice. Eu creio não sei o quê, eu creio nisso, eu creio em Jesus, eu tenho fé que vai acontecer, eu tenho fé. É aquela fé do camarada que joga na loto e espera que vai ganhar. Eu tenho fé que um dia eu ganho. Isso não é fé. A fé de que a Bíblia fala é o conhecimento de Deus. Ela tem base no conhecimento de Deus. Então nós queremos falar hoje nessa essência da fé racional, ou na racionalidade da fé. A fé não é um negócio que eu acho, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. A esperança do crente não é a esperança de algo que pode ou não pode acontecer, não. É algo que vai acontecer e ele sabe disso. Ele só não sabe o dia. Nem Jesus disse que nem ele sabe o dia, quando ele voltará. Então, mas a nossa fé, às vezes as pessoas dizem, a fé é a última que morre. Não, a fé do crente não morre. A fé do crente não é a última que morre, coisa nenhuma. A fé do crente não morre, ela ressuscitou. É Jesus. Então nós queremos falar sobre isso, meus filhos, porque é sempre nas conversas, eu digo, meu Jesus, que coisa, sabe? Então, no que consiste a fé, afinal de contas? Em Hebreus diz, mas aquilo ali não é uma, digamos assim, quando ele diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção do que se espera. Aquilo não é uma definição de fé. Ele está dizendo que quem tem fé tem aquele tipo de conhecimento. Ele tem aquele tipo de certeza. Então, qual é a essência da fé? No que consiste isso? No conhecimento de Deus, meus filhos. A fé consiste no conhecimento de Deus. Consiste no conhecimento da sua aliança eterna. Deus fez uma aliança com um povo que Ele escolheu. Ele fez um pacto com esse povo. É isso que é fé. É eu conhecer esse pacto. Eu conhecer esse Deus que fez o pacto. Eu ter certeza de que tudo isso vai acontecer. É isso que é fé. Não é eu imaginar que vai acontecer. Eu não imagino nada, eu tenho certeza. Como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. É eu ter certeza da nossa inclusão na aliança. Nós fomos incluídos nessa aliança. É eu ter certeza do plano eterno de Deus que se consumou em Cristo Jesus. Eu disse no início aqui, a Bíblia inteira fala de Jesus. O centro da Bíblia é Jesus. Isso aconteceu para que Deus redimisse a sua criação, que Ele mesmo amaldiçoou lá em Adão. E o Redentor dessa criação, em especial dos eleitos de Deus, é Ele mesmo na pessoa de Jesus, o Filho de Maria. Nós temos certeza de que vamos andar em boas obras que o próprio Deus preparou para que andássemos nela, como está em Efésios 2, versículo 10. Então nós temos que saber disso. Nós temos que saber que o crente, ele é uma pessoa abnegada, é uma pessoa que vai
renunciar a muitas coisas que ele gostava antes, agora ele continua até gostando, se for o caso. Mas eu não posso fazer com uma mulher da televisão, isso não me pertence mais. Eu agora vou fazer a vontade do meu Deus que me salvou. Eu agora vou sacrificar a minha vontade em obediência ao meu Senhor que me salvou. Eu sei quem Ele é agora. Agora, como agente de Deus, conhecedor desse seu plano, eu sei que eu sou agente desse plano agora. Um plano eterno, no qual eu fui incluído no tempo. E depois de incluído nesse plano, agora o meu tempo que me resta aqui na terra é como agente desse plano. É em mim e através de mim que Deus vai agora alcançar os outros eleitos. Eu não fui alcançado por uma pregação de alguém? Pois é, alguém agora vai ser alcançado pela minha pregação. Eu agora vou testemunhar quem é esse Jesus que me salvou. Eu agora vou dizer para alguém como foi que eu fui salvo. Eu não vou dizer como eu era, isso não interessa mais. Se eu fui recriado, eu agora vou falar da nova criação. Da velha para trás, as coisas para trás ficaram. Então, irmãos, é nisso que consiste a fé salvífica, no conhecimento de Deus. Jesus diz lá na oração sacerdotal dele, já pregamos tantas vezes nessa oração aqui, vamos pregar outras tantas. Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e ao teu Filho a quem enviaste. Versículo 3, João 17, versículo 3. Então nós como podemos ver nesse trecho lido, assim como a fé salvífica não depende de experiências espetaculares, como as igrejas aí fazem quase todas. Por outro lado, ela precisa ser exercitada. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor. Senão, vai dar lugar à incredulidade. Hoje eu ouvi de uma pessoa crente, nascida, criada na igreja, mas está doente. Aí, que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu nessa situação? E meu Deus, tem misericórdia. Não quer mais conversa com Deus, com igreja, com nada, porque está doente. A pessoa não percebe que está dizendo, eu sou mais importante do que Deus. Que tristeza. Nós lemos nos 2 primeiros versículos, 16 e 17, apenas para mostrar o contexto. Qual era o contexto? Jesus estava ali fazendo milagres, expelindo demônios. Né? Detalhe, ele estava fazendo aquilo para que se cumprisse a profecia. Jesus não estava preocupado se alguém está ou não está doente, não sei o quê. Ele estava cumprindo a profecia. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Lembra do aleijado que desceram lá pelo telhado? Uma história absurda, inclusive. Atiraram um telhado de uma casa para descer um camarada. O que Jesus fez? Teus pecados estão perdoados. Ele não se preocupou porque o cara era aleijado, não. Teus pecados estão perdoados. Só isso. Aí, por causa dos fariseus, lá, quem é este que até pecado perdoa? O que é mais fácil? Perdoar pecados? Dizer teus pecados estão perdoados? Ou dizer levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e curar também. Levanta, toma teu leite e anda. Pronto. Acabou-se. Então, irmãos, Jesus veio cumprir o plano eterno. O plano da redenção, da criação toda. Nós, os salvos, tem digamos assim, é a cereja do bolo. Deus vai levar um povo para Ele, para a sua adoração, pronto. Mas Ele vai redimir a criação toda, não são só os eleitos, não. É a criação toda. Árvore nenhuma vai apodrecer mais, vai dar cupim mais para comer uma árvore. Bicho não vai morrer de doença, nada. Toda a criação será redimida. Acabará a doença, acabará o sofrimento, acabará tudo. Descontentamento, acabará tudo, acabará a injustiça, tudo. Ele vai fazer tudo como era no Éden. Então, irmãos, Jesus fez alguns milagres, está aqui, expeliu demônios, curou todo mundo para cumprir a profecia. Aí o povo se admirou, que é isso? Que é isso? Algumas pessoas impressionadas com aquela experiência, com o que presenciaram, eu vou seguir esse homem? Um poderoso desse? Lembra de Simão, o mago, lá em Atos 8? Quando viu Pedro tinha um poder maior do que o dele, quando ele era mágico, rapaz, eu quero esse poder aí também. Quanto é que tu queres para eu ter esse poder? Então os caras resolveram seguir Jesus, ofereceram-se para segui-lo, impressionados com aquilo que eles viram. Lembrem, experiência não produz fé. Essa história de eu sentir um tremelique, não sei o quê, agora pronto, agora eu me converti por causa disso. Experiência não produz fé, não. Fé é conhecimento. Então, irmãos, até mesmo o escriba
Os maiores inimigos de Jesus, escribas, fariseus e saduceus. Foram eles que mataram Jesus, ou quem providenciaram toda a armação do plano para os romanos matarem Jesus. Quem matou Jesus foram os romanos. Não foram os judeus, não foram os romanos. Agora, quem urdiu o plano foram os judeus. Então, irmãos, nós vemos isso até um fariseu. Eu vou te seguir, Senhor. Até um fariseu. Então, 19, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Porém, como Jesus sabia que aquele homem não tinha conhecimento suficiente para tomar a decisão de segui-lo, deu-lhe uma informação radical. Meu filho, você sabe o que quer dizer me seguir? Versículo 20. As raposas têm seus covis. Os pardais, as aves do campo, lá em Lucas, tem os pardais, têm seu ninho. Mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você sabe o que quer dizer me seguir? Olha como esse Jesus da Bíblia é diferente do Jesus das pregações, das igrejas. O Jesus dono do ouro da prata, que ele é mesmo, mas ele abriu mão de tudo isso quando veio aqui para servir, para sofrer. Não existe glória antes da cruz. A glória obrigatoriamente vem depois da cruz. Então, meninos, prestem atenção. O homem precisava saber dos prós e dos contra de seguir Jesus. E o Senhor Jesus foi honesto com ele. Os pastores das pregações de hoje são honestos em dizer as implicações de ser discípulo de Jesus? Não. É uma raridade do tamanho do universo, quase você ouvir uma pregação em que o pastor está dizendo as implicações de seguir Jesus. Talvez você passe o resto da sua vida todinho vendo pregação na televisão, de uma por uma, e você não vai ouvir o cara dizendo isso. Quais as implicações de seguir Jesus? O que quer dizer? O que é que quer dizer ser cristão, meu amigo? Não é isso que as igrejas dizem. Pela sua graça, o Senhor Jesus, além desse escriba, oferece mais um exemplo no versículo 21. Outro dos pretensos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Quando nós pregamos nesse texto de Lucas, a gente falou, o que quer dizer isso? Que o homem estava lá dentro de um caixão? Ou quer dizer apenas, Senhor, meu pai já está velho, eu tenho que ficar com ele até que ele morra, aí depois que ele morrer eu te seguirei. Há essa discussão entre teólogos, se o cara já estava morto lá dentro de um caixão, ou se o entendimento é esse, que o pai ainda interessa. Isso não interessa, o que interessa é que Jesus mostrou para esse rapaz qual era a prioridade 1. O que é que vem em primeiro lugar, meu filho? Outro que ficou impressionado com as experiências e até queria seguir o mestre, mas tinha algumas responsabilidades familiares que são legítimas, detalhes, são legítimas. Eu tenho que cuidar do meu pai, são legítimas. E Jesus não disse para ele não cuidar do pai, não, ele só mostrou para ele qual é a prioridade. Você quer me seguir mesmo? Ele disse em outro lugar, quem não deixar pai e mãe por minha causa não é digno de mim. Ele não mandou abandonar pai e mãe, não, ele estava só mostrando qual é a prioridade. O Senhor mostrou a esse rapaz, devia ser um rapaz ainda novo, que ele também não conhecia as implicações de segui-lo. Versículo 22, replicou-lhe Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar seus mortos. Jesus mostrou a esse jovem aqui que segui-lo exigia sacrifícios como ele nunca tinha imaginado. Irmãos, aquele que tiver alguma dúvida de que as igrejas, qualquer uma, inclusive a nossa aqui, aquele que tiver dúvida de que as igrejas estão entupidas de pessoas religiosas que não são crentes, que nunca compreenderam o que é seguir a Cristo, quem não tiver esse conhecimento provavelmente é um desses que não tem conhecimento do que é Jesus, do que é evangelho, do que é salvação, do que é seguir Jesus. Eu só falto morrer de angústia por causa disso. Jesus também passou por essa angústia. Todos os profetas também passaram, todos os apóstolos também passaram.
E por que as igrejas estão cheias de pessoas sem o conhecimento de Deus? Sem uma fé genuína, sem uma fé racional, é uma fé supersticiosa. Por quê? Irmãos, é porque essas pessoas não foram chamadas ao arrependimento. Elas não foram informadas das implicações de seguir a Cristo. Elas não têm uma fé salvífica. Uma fé fundamentada na racionalidade de conhecer o que é isso. Eu sei o que é isso. Não tem conhecimento de Deus. É uma fé abstrata. É uma fé emocional. Uma fé supersticiosa. Fundamentada em promessas de bênçãos espetaculares. É disso que as igrejas estão cheias de pessoas em busca desse tipo de coisa. A fé verdadeira exige sacrifício. A fé verdadeira exige renúncia. A fé verdadeira exige o famoso negar-se a si mesmo de Jesus. Se alguém quer vir após mim, está no discipulado aqui, a primeira slide que a gente mostra aqui. Vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Que promessa, que convite maravilhoso. Sim, mas olha a outra. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é tome a sua cruz? É seja obediente em qualquer circunstância, inclusive de ir para a cruz, como Jesus foi. Temos que fazer a vontade do Mestre, não mais a nossa, se formos salvos. E ninguém gosta de obedecer, irmãos, é claro. Obediência, obedecer, por conceito, o verbo obedecer quer dizer, você vai deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de quem está lhe dando uma ordem. É isso que é obedecer. Quem gosta disso? Então essas duas respostas do Senhor Jesus aqui, a esses dois pretensos discípulos, deveriam ser consideradas por todos aqueles que se julgam crentes. O grave problema que nós enfrentamos, irmãos, é que a maioria das pessoas que se agregam à organização socio-religiosa chamada igreja, e não é igreja coisa nenhuma, é que essas pessoas não são advertidas claramente, como o Senhor Jesus fez com esses caras aqui que queriam segui-los, a calcular o preço. Será que eu sei o que significa ser crente? As pessoas não são chamadas a considerar as implicações dessa decisão. Quantos ditos crentes nas igrejas sabem o significado dessas duas respostas de Jesus aqui? Tu sabe o que quer dizer me seguir, meu amigo? Até uma raposa tem seu covil. Um passarinho tem seu ninho. Pois eu não tenho uma casa. É isso que quer dizer, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho um leito. Você sabe o que quer dizer me seguir? Senhor, eu ainda queria sepultar meu pai. Não tem gente para sepultar seu pai. Quer me seguir? Siga. Jesus era um rabino peripatético. Esse nome quer dizer um rabino que não tem escola, ele não tem uma casa, ele não tem um pouso, ele ensina enquanto anda. É exatamente isso que quer dizer a ordem dele lá no final, do tal do id, que não tem id coisa nenhuma. Tem id na Bíblia, coisa nenhuma. Tem na nossa. É indo. Do jeito que vocês me seguiram durante 3 anos andando, pois vocês continuem andando e enquanto forem, façam discípulos. É essa a ordem. Só isso. Como é que faz discípulo? Pregando o Evangelho, batizando aqueles que se converterem e ensinando. É assim que fazer discípulo, ensinando tudo que eu vos tenho ordenado. Essa que é a tal da grande comissão. Então, irmãos, as pessoas são avisadas quando são convidadas a serem cristãs. É dito a essas pessoas as implicações de seguir a Cristo. É dito a essas pessoas a dificuldade de um discipulado, que é tome a sua cruz, aí me siga. Não, não é dito. Igreja nenhuma é dito isso, com raríssimas, mas bota raríssimas mesmo exceções. Aí as pessoas que entopem as igrejas não são crentes, são religiosos, é diferente. Religioso também tem na macumba, no espiritismo, no catolicismo, em qualquer canto tem religioso, tudo igual. Então essas respostas de Jesus, irmãos, na sua essência, têm o mesmo significado do negar-se a si mesmo, lá de Mateus 16, 24. Essas respostas de Jesus nos ensinam claramente que há ocasiões em que temos que abrir mão de tudo por amor a Ele. Como Ele diz, quem
não deixar pai e mãe, olhe como é radical um negócio desse. Repito, ele não está mandando abandonar pai e mãe, não. Ele está dizendo, eu sou mais importante do que eles. Até obrigações familiares importantes, legítimas, como a daquele pretenso discípulo que queria sepultar o pai primeiro. Lá em Lucas ele fala que há um terceiro que queria se despedir dos parentes. Convém chamar a atenção, irmãos, esse rapaz que queria sepultar o pai, convém chamar a atenção, só para a gente lembrar, que outras pessoas podiam sepultar o pai. Mesmo que não fosse parente. Outras pessoas, qualquer pessoa pode fazer o sepultamento de um defunto no lugar dele. Agora, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, ninguém poderia fazer isso no lugar dele. Só ele. Por isso Jesus disse, outras pessoas podem fazer isso, meu amigo. Agora, me seguir, ninguém pode substituí-lo nisso. Ou você me segue ou não me segue. É isso que quer dizer. Deixa os mortos sepultarem seus mortos. Muito bem, irmãos. Vamos puxar para nós logo aqui um pedacinho. Quantas vezes nós deixamos de seguir o Mestre porque tem uma outra coisa para fazer? Aqui na nossa igrejinha, por exemplo, quantas vezes nós deixamos de vir para a escola dominical porque tem qualquer outra coisa para fazer? Quantas vezes nós deixamos de vir para o culto de estudo bíblico, segunda e sexta-feira, porque tem qualquer outra coisa para fazer, inclusive um jogo de futebol, para assistir? O rapaz aqui tinha uma obrigação familiar, pela história aqui, legítima, e de uma seriedade tremenda, sepultar o pai. Mas Jesus mostrou a ele que sepultar o pai qualquer outra pessoa podia fazer. Mas me seguir, aprender comigo, ser meu discípulo, outro não pode fazer isso no seu lugar. Quando deixamos a comunhão dos irmãos na igreja, será que nós consideramos, irmãos, que poderíamos ser substituídos por outras pessoas naquele compromisso que a gente ficou desnecessariamente, digamos, considerando a seriedade do ensino na igreja? Será que nós consideramos que aquele compromisso poderia até ser adiado, poderia ser deixado para depois, para outra hora? A hora do discipulado na igreja é a hora do discipulado na igreja. Meu Deus, irmãos, prestem atenção. A hora do discipulado, a hora do culto, da escola dominical, eu vou aprender com o meu Senhor. Caramba, eu não posso deixar isso por qualquer coisa. Na verdade, eu não posso deixar isso por nada, nem sepultar meu pai. É essa a implicação, é essa a gravidade de ser discípulo de Jesus. Essas respostas de Jesus, precisam ser consideradas no sentido de que o ensino do Mestre são vitais, indispensáveis para as nossas ações, para as nossas atitudes, para o nosso caráter. Olha, irmãos, quando meditamos honestamente nessas coisas, não há como não concluir que a fé professada por muitos, e bote muito nisso, como o próprio Jesus disse, vocês não creem em mim, não. Não é uma fé verdadeira, não é uma fé racional. Na verdade, é uma fé puramente cultural, às vezes familiar, abstrata, sem base nenhuma na racionalidade, ideias sem obras, como Tiago diz, fé sem obras é morta. Fé emocional e supersticiosa, uma vez que está desprovida do conhecimento necessário para considerar as implicações da decisão de seguir Jesus. Essas respostas de Jesus nos ensinam que não basta, levante a mão,
e dizer que aceita Jesus como seu Salvador e fazer uma tal oração de entrega, palhaçada, tudo isso. Que coisa triste, irmãos. Que coisa triste. Essa resposta do Senhor Jesus nos ensina que não é qualquer voluntário. Não é você que escolhe segui-lo. Alguém que deseja segui-lo apenas por causa de uma experiência espetacular que ele teve. Não é esse tipo de gente que serve para ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é ele quem escolhe. É comum essas pessoas que têm uma experiência espetacular, os tais testemunheiros, passarem a contar essa experiência cheia de mentiras. A partir do momento que ele começa a contar essa história, ele vai aumentando em mentira, 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 ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco está uma coisa extraordinária, nada daquilo aconteceu só na cabeça dele. Ele vai inventando, vai aumentando, vai aumentando. Por quê? Porque o povo passa a admirá-lo, ele passa a ser um astro dentro da igreja. Eu assisti alguns testemunhos naquela época, anos 90, quando entrou na moda os testemunhos. Eu digo, meu Deus, que loucura! E a igreja assim, igreja presbiteriana, assim de gente para ouvir esses testemunhos fantásticos da época. Eu digo, que loucura, meu Deus, que loucura! Todo mundo ali dentro, os olhos não piscavam, escutando aquela história mirabolante, absurda inclusive, mas todo mundo acha que coisa linda. Meu Deus! Jesus disse, as minhas ovelhas não são enganadas. Esse povo está todo enganado aqui vendo isso. Eu estava lá pensando nisso. Todo mundo aqui está enganado nesse negócio, então ninguém aqui é ovelha de Jesus. Acabou essa conversa. Isso é uma conclusão terrível, mas é essa a conclusão. Nem o pastor que armou aquela palhaçada toda. É muito sério a coisa, irmão, de seguir Jesus. É conhecimento, eu tenho que conhecer o meu Senhor. A fé tem base no conhecimento, a fé é uma fé racional. As pessoas que são convertidas porque viram alguma experiência, como esses aqui que queriam seguir Jesus, porque viram ele curando gente, expulsando demônios, que rapaz, quero te seguir, Senhor, quero ser teu discípulo. Você sabe o que quer dizer isso, meu amigo? Falsas expectativas acerca da salvação, exatamente em função da falta de conhecimento de Deus. Vocês sabem como eu bato aqui em frases terríveis. Foi Jesus quem disse isso? Sabe por que você não aprende? Eu digo isso para o irmão, eu digo isso na lata. Sabe por que você não aprende, meu irmão? Porque você não é convertido. Eu digo desse jeito. Arrependa-se, vamos orar, vamos pedir graça a Deus. É por isso que você não aprende. Jesus disse isso. Sabe por que vocês não aprendem? Sabe por que vocês não entendem o que eu digo? Porque vocês são filhos do diabo. Jesus disse isso. Não estou inventando, não. Nós precisamos saber, irmãos, o que é seguir Jesus. Está aqui, Jesus mesmo dizendo. A essência da fé salvadora é o conhecimento dessas coisas. Eu preciso conhecer isso. Eu sei em quem tenho crido, como Paulo diz. É por isso que nos esforçamos tanto em ensinar. A liderança da nossa igrejinha tem essa preocupação, ensinar. É esse o papel de um pastor. Todas as outras atitudes de um pastor têm que estar agregadas a essa. Senão ele não é pastor coisa nenhuma. É um animador de auditório, é um administrador de empresa, é qualquer outra coisa. Menos pastor. Nós nos esforçamos para pregar, para ensinar honestamente, como fizeram os profetas do Velho Testamento e morreram por causa disso. Como fez o Senhor Jesus e morreu por causa disso. Como fizeram os apóstolos e morreram por causa disso. E Jesus disse que ia acontecer isso. Nós sabemos pelas Escrituras e pela experiência na história da igreja que pregar esse tipo de pregação, como está aqui na Bíblia, não agrada a maioria das pessoas. No dia que eu fui pregar lá, não sei onde aí, Geisel,
nos tais cultos festivos do aniversário da Reforma, eu preguei lá e eu soube que depois umas irmãs da igreja disseram: o homem vai pregar doutrina. O homem vai pregar doutrina. Não agradou. Eu fui pregar doutrina, mas ele tinha que pregar alguma coisa espetacular. Doutrina é brincadeira. O cara, culto festivo, o cara vem pregar doutrina. Pois é. O próprio presidente passou por mim depois que eu preguei, bateu no meu ombro e disse: não entenderam nada da sua pregação. Eu sei disso. Eu sei disso. Na continuação dos versículos, entra no outro assunto, quando pegaram o barco. Então vejam que coisa interessante. Nós falamos aqui no início que nós precisamos ter essa fé com base no conhecimento, e falamos que essa fé precisa ser exercitada, senão ela vai cair na fraqueza. Pois é, nós vemos aqui que eles pegaram um barco. Olha como a fé precisa ser exercitada, e precisa ser com base no conhecimento do Senhor. Os próprios discípulos provaram que não tinham esse conhecimento. Fraquejaram. Olhem só. Então, entrando eles em um barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio ao mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? O que é pequena fé? Pequeno conhecimento de Deus. É isso que é pequena fé. Aí Jesus mandou o mar parar, mandou o vento parar e tudo se acalmou. E o que foi que os homens disseram? Quem é este que até o vento e o mar... Ou seja, os discípulos de Jesus não conheciam o suficiente. Irmãos, mesmo a fé verdadeira, como era a fé dos discípulos, depende da graça de Deus. E precisa ser exercitada racionalmente. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para me levar até o último dia. É por isso que a minha fé, a minha esperança não morre. Eu sei que isso vai acontecer. Não sei quando, mas sei que vai acontecer. Não me interessa o futuro. Me interessa que ele vai acontecer, e eu sei disso. Então, olhem só, irmãos. Jesus, os discípulos no mar, e veio uma tempestade. Aqui precisa a gente lembrar rapidinho, não é esse o assunto da pregação, mas só para a gente lembrar, das pregações mentirosas, quase todas. Quem está com Jesus tem problema. Claro que tem. Claro que tem. Está aqui o discípulo de Jesus com ele no barco, veio a tempestade, estava a ponto de afundar, um Jesus dentro. Que conversa é essa? Que crente não tem problema, crente não enfrenta. Que Jesus não disse no mundo tem aflições? Jesus não disse: o que fizeram comigo, vão fazer com vocês? Mas isso ninguém diz. Só que Jesus é bom, meigo, doce e ama, e Jesus quer te salvar. Pronto, que coisa maravilhosa. Quem é que não quer isso? O fato de estar com Jesus não anula a possibilidade de virem tempestades sobre nossas vidas, como veio lá nesse caso. Continuando o relato, nós vimos que o Senhor Jesus dormia tranquilamente. Ele é Senhor, é Senhor do barco, da tempestade, do vento, do mar. Ele dormia tranquilamente. E Jesus passou um pito, como a gente diz aqui na Paraíba, um carão no seu discípulo. Oh, que fé é essa que vocês têm? Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Percebe, irmãos? Diferente daqueles dois candidatos que disseram: quero seguir o mestre, os discípulos já o seguiam.
já há um bom tempo, se for o caso. Esses realmente deixaram tudo para segui-lo, porque foram chamados pelo Senhor. Sigam-me. Eles simplesmente deixaram o barco, pai, João e André deixaram pai, barco, rede e seguiram o mestre. Porque o chamado de Jesus é irrecusável. Quando ele chama para seguir, até o morto sai de dentro da cova e vem como Lázaro. Chamado traz com ele a vida e a obediência. Então até esses que de fato eram discípulos verdadeiros, e não aqueles falsos, que eu quero seguir, Senhor, só porque viram espetáculos. Não, esses eram discípulos mesmo, pois até eles ainda não tinham um conhecimento suficiente para uma fé robusta. Fé é fruto do conhecimento. Fé racional. Até eles. Versículo 27. E maravilharam-se dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois é, os próprios discípulos de Jesus. Então, irmãos, diferentemente daqueles dois candidatos, como eu tenho dito a vocês e ensinado aqui, a essência da fé é o conhecimento de Deus, é a prática obediente com base nesse conhecimento. Independentemente das circunstâncias, independente de eu estar no mar revolto ou estar no mar de almirante, calmo, independente de eu estar no meio da confusão maior do mundo ou estar na maior tranquilidade, eu sei quem é o meu Senhor. Que Deus é esse que me deixa doente? Que Deus é esse que deixa meu filho morrer ainda criança? Isso é tudo falta de conhecimento de Deus, falta de fé, que é a base racional da fé, é o conhecimento de Deus. Quantos de nós, irmãos, em perigo, em dificuldades, na nossa situação do Brasil, em dificuldades financeiras, e muitas vezes essas dificuldades é por causa da fidelidade a Jesus, se for o caso. Jesus diz: vão perseguir vocês. Ele interessante é que isso não serve. Isso são palavras de Jesus, mas isso não serve. Está na Bíblia, mas não serve. Vão perseguir vocês. Obviamente ele disse isso para os seus apóstolos, o serviço que eles iam fazer em seguida. Mas isso serve para nós todos, em alguma circunstância. Então, quanto de nós em perigo, às vezes perigo de vida, aí com medo dos muçulmanos que venha, vai matar, mate, não é o problema. Quanto de nós pode dizer como Jó? Jó sabia que o que estava acontecendo com ele vinha de Deus. E disse: ainda que ele me mate. Ele quem? Ele estava falando de Deus, do Senhor Jeová. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Eita, que fé, que conhecimento. Deixa esse teu Deus e morre, homem. Tu és louca, mulher. Tu não sabes o que está dizendo. Por acaso receberíamos dele o bem quando nós éramos ricos? E não receberíamos dele também o mal, agora que eu estou aqui todo leproso, cheio de chaga? Jó sabia que vinha de Deus aquilo. Então repare o que é o conhecimento de Deus. E olha que esse conhecimento dele ainda era tacanho. Deus ainda o repreendeu no final. Quem é esse ignorante que está falando que não sabe? Disse desse jeito para Jó. Quem é esse que está falando sem conhecimento? Pois é, lembra de Noemi? Noemi também sabia que o que estava acontecendo com ela vinha de Deus. Ela disse isso. Deus me fez passar por tudo isso. Noemi, a sogra de Ruth. Está lá escrito. Deus me fez passar por tudo isso. Eu saí daqui ditosa. Ditosa é feliz, poderosa. Estou voltando agora amarga. Deus me fez passar por isso. Pois é, isso é saber quem é Deus. Isso é saber o que é ser discípulo de Jesus. Como podemos constatar nesse episódio, os próprios discípulos de Jesus, insisto, ainda não tinham um conhecimento. Ainda não tinham um conhecimento suficiente. Assim como Jó consolidou o seu conhecimento de Deus pelo sofrimento, foi no sofrimento que ele aprendeu. E veio dizer: eu te conhecia só de ouvir, Senhor, agora meus olhos te veem, agora eu sei quem tu és com amplitude. Eu sei quem tu és agora. Jó 42:5. Então os discípulos também precisaram enfrentar uma tempestade para saber que Jesus tem poder para parar a tempestade. Claro. Claro. Eles precisaram passar por isso. E notem, Jesus não os livrou da tempestade, livrou-os na tempestade. Como Jesus não livrou Daniel e seus amigos da fornalha, os amigos de Daniel da fornalha, livrou-os na fornalha. Não livrou Daniel da cova, livrou-os na cova. Ele passou pelo perigo, ele passou
pela angústia de ser jogado numa cova, de ser jogado numa fornalha, os amigos. Eles passam, eles não eram servo de Deus? Eram. E essas pregações que diz que servo de Deus não passa por nada disso? Falsas. E todos querem esse tipo de pregação. Foi o passar pela tempestade que aumentou a fé desses discípulos no conhecimento de quem é este que até a tempestade lhe obedece. Queridos, prestem bem atenção. Como vimos nesses versículos lidos, para seguir o Mestre, nós temos que fazê-lo conscientes das dificuldades que enfrentaremos nessa caminhada. O mundo será contra nós, ou não somos discípulos de Jesus. Estamos iguaizinho ao mundo. Na sequência também nós podemos ver que mesmo quando recebemos uma fé verdadeira para seguir o Mestre, no início essa fé é pequena, nós não temos ainda conhecimento do Mestre. É por isso que Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por isso que eu digo para vocês aqui, é impossível crescer em santidade sem o conhecimento da doutrina. É impossível. Quando somos convertidos, na hora nós sabemos o que aconteceu conosco. Mas não conhecemos o Senhor ainda. Somos bebês. Precisamos tomar leite, e crescendo, comer feijoada, buchada de bode, à medida que vai crescendo. E isso é o conhecimento da palavra. A fé ainda é pequena, que nem os discípulos demonstraram aqui. Mestre, quando Jesus fez, quem é esse? Pois é, tem que crescer no conhecimento de Deus. Essa é a importância vital do discipulado. Nós começamos o discipulado aqui há cerca de um mês. E eu disse para vocês aqui, vocês vão ficar abusados desse negócio. Disse aqui, dos que estão aqui no discipulado, eu já disse, vocês vão ficar abusados disso aqui. Porque o negócio é difícil. É difícil. Só fica aqueles que Jesus chamou. Os que vêm porque têm consideração a mim, demonstram pelo próprio comportamento aqui na igreja que não estão interessados no ensino. Estão aqui só por minha causa. Eu sei. Cada um dos que estão aqui, eu sei quem é que está nessa situação. Eu sei quem é que quer aprender. Os verdadeiros discípulos perseverarão nessa tarefa difícil de seguir o Mestre. Na verdade é impossível. Só segue quem estiver sendo levado pelo próprio Mestre na pessoa do Espírito Santo. Senão não vai. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Essas pregações bonitas, adocicadas, todas são falsas. Todas. Toda pregação que não disser que você é um pecador que foi salvo e conduzido pelo Senhor é falsa. Pode ser pregada na igreja presbiteriana, pode ser pregada onde for. A pregação que não mostrar qual é a sua condição diante de Deus é falsa. Nós temos que aprender quem é o Senhor. Ou então nossa fé é uma fé supersticiosa, é uma fé religiosa, não serve para nada. Nós também vimos aqui qual é o método, ou que no método de ensino do Senhor Jesus, já preguei aqui em outras pregações mostrando isso. Contempla exatamente as dificuldades, as aflições, as tribulações, as provações. O ensino de Jesus, dos profetas, dos apóstolos, todos são assim. Até Jesus, lá em Hebreus, eu acho que é capítulo 5, versículo 8, ou o inverso, capítulo 8, versículo 5, que diz que ele, Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a obediência pelos sofrimentos que passou. Por que Jesus faz isso conosco, irmãos? Para que nós confiemos que Ele pode parar até uma tempestade. Eu sei quem é o meu Senhor. Só tem um filho, esse filho está morrendo. Qual é o problema? Ele é o meu Senhor. Se Ele quiser, Ele me dá outro filho. Ou ressuscita esse. Pronto, eu não posso deixar de ter fé e confiança. Está morrendo meu filho. Que morra. Eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Eu já tive a oportunidade de ver uma filha morrendo nos meus braços. Daniel estava presente. Foi quem na hora socorreu e teve a atitude, vamos botar no carro, vamos correr. Eu estava lá.
Uma filha no colo. Margarete, tira a Margarete daqui, porque eu fico nervoso com alguém que perde a cabeça perto de mim. Eu estava com a minha filha, morrendo. Ela tinha 13 anos, 14, por aí assim. Edema de glote. Sem conseguir. Vocês sabem o que eu pensei na hora? Não fiquei nervoso, não me afobei, não gritei. A única coisa que eu pensei foi isso. Bendito Deus que me deu, bendito Deus que está levando. Acabou-se. Vou fazer o quê? Foi isso que me veio na mente na hora. A frase de Jó. Bendito Deus que me deu minha filha, bendito Deus que está levando. Acabou-se. Não vou me perrear por quê? O de Jesus, eu vou mudar o quê? Eu vou acrescentar um côvado sequer ao custo da minha vida? Então, irmãos, Jesus nos ensina, é no sofrimento mesmo, é na tribulação mesmo, é na aflição mesmo, é na provação mesmo, para que confiemos nele e nos mantenhamos humildes e dependentes do seu poder e da sua graça, na medida em que crescemos cada vez mais no conhecimento do Senhor, o que tornará a nossa fé cada vez mais robusta. Conhecimento do Senhor. Essa é a essência da fé verdadeira, a fé racional, aquela que pela prática, pela perseverança, fica cada vez mais forte, a ponto de dizermos como Paulo, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final, até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Então, irmãos, que Deus nos abençoe com a fixação dessas duas respostas de Jesus, a implicação do que quer dizer isso. Duas simples respostas de Jesus, que Ele nos abençoe com a fixação desse ensinamento e que Ele nos abençoe com a prática, com base nesse ensinamento, para que não tenhamos dúvida, como os próprios discípulos originais dele tiveram, sobre quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. É Jesus, o nosso Criador. É Jesus, o nosso Redentor. É Jesus, o nosso Salvador. É Jesus, o nosso Senhor. E que este ensinamento nos traga um conhecimento e que seja uma realidade evidenciada naturalmente em nossas vidas de santidade, em obediência, para louvor da glória do nosso Deus. Amém.